Oi, meninos, vamos falar sobre calor. Ó. O que acontece no calor? Calor, a gente vai ter troca de energia térmica, tá? Por exemplo, eu tenho dois corpos com temperaturas diferentes. O que acontece? Quando a gente encosta esses dois corpos, eles vão chegar no equilíbrio térmico, vai ter trocas de calor, tá? Um corpo vai passar calor pro outro. O corpo mais quente vai passando calor pro outro corpo até os dois ficarem com a mesma temperatura. Então, calor é energia térmica em trânsito devido a uma diferente temperatura. Tem essa troca. A medida de unidade é o joule, tá? A gente tem as propagações de calor. O calor se propaga sempre no sentido da maior para menor temperatura. Por isso que as trocas de calor vai do corpo de maior temperatura pro corpo de menor temperatura, tá bom? Tá? Isso aqui ele só dá um exemplo, tá? Aí a gente tem a propagação de calor de três maneiras: por condução, convecção e radiação, também chamada de radiação, tá? Você pode chamar de irradiação ou radiação. O que é a condução? A condução é um processo de propagação de calor dos corpos sólidos, em que as moléculas permanecem em seus devidos lugares, porém vão passando a agitação de uma parte para outra. Por exemplo, se liga um fogo aqui, põe uma barra, o que acontece? O calor do fogo vai agitando aqui dentro e vai aumentando essa temperatura, não é? Aí você tem os bons condutores térmicos, né? Um metal, outra coisa, e a gente tem uns que não são maus condutores, lã, vidro, borracha. Você põe fogo lá, a borracha não esquenta, o papel queima, né? O isopor derrete. Agora, um metal, por exemplo, você fica lá uma colher lá no fogo, o que acontece? Ela esquenta, queima sua mão, não é? Isso é por condução, porque tá conduzindo, né? Você liga um fogo, põe lá, conduz um calor para o outro. Tem a convecção, um processo de propagação típico dos corpos fluidos, em que as moléculas se movimentam com facilidade. Então, por exemplo, ó, você tem aqui, ó, vamos dar um exemplo, ó, a primeira porção de água que esquenta por condução, não é? Porque você esquentou o fogo por condução, as moléculas de água. É a mais próxima da chama. Ao esquentar essa porção, a dilatação térmica torna-se menos densa do que o restante da água. Então, ela sobe, cedendo seu lugar para as porções de águas mais frias. O que acontece? Essa de baixo esquenta. O que ela faz? Essas moléculas sobe para as de cima, que estão mais frias, descer. E aí, isso, para essas que estavam frias, esquentar. Enquanto estiver aceso o bico do cais, porções mais quentes da água continuarão subindo e as porções mais frias da água continuarão descendo. Desse modo, todas as porções da água recebem calor rapidamente. É a convecção de calor. As correntes de água subindo e descendo chamam-se correntes de convecção. É igual ao congelador. O que acontece com o congelador? É uma corrente de convecção na geladeira. Porque o ar mais frio, que é próximo do congelador, que ele é mais denso, ele desce, enquanto o ar mais quente sobe, aí fica essa rotação, daí essa rotação faz, né, se tornar bem gelado, né? A irradiação é um processo de propagação de calor que não precisa de matéria para ocorrer, tá? Ela precisa só do meio, ela não precisa de um fogo para poder acontecer, ela não precisa de um objeto, ela não precisa esquentar para as moléculas se mudarem. O calor que recebemos do Sol chega até nós esse processo, pois sabe-se que entre o Sol e a Terra existe vácuo. Então, ó, só o Sol que a gente já recebe já é irradiação ou radiação. É um processo natural, né, de calor. Aí que ele te dá exemplos. Olha esses exemplos que eu tenho aqui, ó. Uma garrafa térmica é constituída de vidro de paredes duplas e espelhadas, com vácuo no espaço compreendido entre elas. Aquela garrafa térmica é porque ela tem aqui no meio dela um vácuo, tá? Que fica, olha, tem a tampa, a parede dupla de vidro, que é a que fica aqui. Aqui ela tem um vácuo e ela tem um líquido que você vai deixar aqui dentro para ele conservar, né? Explique como a garrafa térmica conserva a temperatura de um líquido no seu interior. O que acontece, gente? A garrafa térmica, ela dificulta as trocas de calor pelos três modos: condução, convecção e radiação. Como assim? O vidro, ele não é um bom condutor de calor? O vidro, ele não é um bom condutor de calor. Então, esse vácuo entre as paredes duplas evita-se a propagação de calor por condução e convecção. Não tem jeito desse calor se propagar,
né? Por quê? Porque ele é um mau condutor. E as superfícies espelhadas refletem energia radiante. O que acontece? A irradiação, ele não troca calor com o meio externo. Ele não precisa de nada externo para ele poder ficar aquecido ali dentro. Então, ele tem as 3 maneiras, ó. O vidro é um corpo que deixa passar radiação visível, a luz, mas não deixa passar a radiação infravermelha, que é o calor, sendo utilizado na construção de estufas. Como se justifica essa utilização? A irradiação solar penetra na estufa, por quê? Porque se a radiação passa, que é a luz, ele não precisa de uma radiação infravermelha, que é o calor, um fogo, alguma outra coisa. Na verdade, ele é um calor natural, não é? Calor natural é irradiação, né? Solar penetra na estufa, aquecendo os objetos no seu interior. Então, aquece as plantinhas que ficam aqui. Em seguida, os objetos emitem radiações do infravermelho, mas essas são barradas pelo vidro. Elas não conseguem sair, não é? Dessa maneira, a estufa consegue uma temperatura interior maior do que a externa. Então, aqui dentro fica mais quente que a de fora. Ele tem uma troca de calor, mas uma troca de calor que vem de irradiação. Vem a luz do sol para a plantinha, né? A plantinha emite infravermelha, teve uma troca de calor. Só que o que acontece? Quando tem essa troca de calor, um corpo mais quente vai para um outro que está mais ameno, ela fica numa temperatura ambiente, esse calor ele conserva aqui dentro da estufa, porque o vidro não deixa ele sair de novo, essa temperatura. Qual a diferença entre o aquecimento de um forno comum de fogão, a lenha ou gás, com os modernos fornos de micro-ondas? Olha, o que vai acontecer? Nos fornos comuns, que a gente tem a gás, as camadas superficiais para as internas desses alimentos. O que acontece? O forno a gás, você liga, não liga? Liga, sai o fogo, né? Nos fogos comuns. E tem essa condução térmica, é por condução, ele aquece. Não aquece, o fogo vai lá e aquece. Já no micro-ondas, eles recebem umas radiações, não tem fogo, chamada magnetron. Essas radiações transformam as radiações infravermelhas, as quais, por sua vez, são transmitidas para todas as partes do alimento. O que acontece? No micro-ondas, o alimento do micro-ondas, ele sempre esquenta de dentro para fora, tá? Ele começa a ficar quente e aí vai para o todo, ó. Tem um espalhador, tem um prato giratório, tem um magnetron que faz ele funcionar e o que você controla, tá? Ele é controlado por radiações do micro-ondas. Já os fornos comuns é por condução, porque ele precisa do fogo para poder esquentar. Por que o refrigerador de um barril de chopp coloca-se gelo sobre o mesmo e nunca embaixo? Tá, por que no chopp você coloca o gelo aqui? Ó, porque o gelo refrigera o chopp de cima, que torna mais denso e desce. O chopp de baixo, menos frio e menos denso, sobe. Por isso que você coloca em cima. Porque aqui, ó, se você gela aqui em cima, ele fica mais denso e desce. O que tá aqui embaixo sobe. Quase o mesmo processo do freezer, tá? É por convecção, né? Convecção, quando você esquenta, o que não tá quente sobe para a água que tá fria lá em cima descer. É a mesma coisa do gelo, é por convecção também. Aqui gela, desce, e o que tá mais quente aqui sobe, faz aquele processo giratório, assim, ó, para poder ir esfriando, tá? Agora, vocês têm umas atividades para responder e enviar, tá bom? É só uma parte teórica de calor. Qualquer dúvida, vocês me perguntam.